Pronto, galerinha, bora lá fazer uma revisão rápida aqui sobre a colonização portuguesa e espanhola na América, né? Uns exercíciozinhos aqui básicos. Então vamos lá. Mercantilismo e absolutismo. Então, vamos olhar aqui essa imagem e selecionar as alternativas que indicam corretamente os meios utilizados pelas monarquias para alcançar os objetivos mercantilistas. Então, Estado absolutista sustenta a nobreza e apoia os negócios da burguesia, dos burgueses, ou seja, o burguês vai financiar as navegações com o apoio do rei e vão criar o sistema mercantilista. Qual o objetivo? Metalismo, acumular o maior número de metais preciosos possíveis e fortalecer o poder do rei. Meios, protecionismo. Como é o protecionismo? Criar leis, criar tarifas, criar impostos para que os produtos de outros países se tornem caros dentro do seu país. O famoso pacto colonial, onde o colono só pode vender para a metrópole vende dentro da colônia. Então, só quem pode levar e buscar produtos para a colônia é a metrópole. Colonialismo, né? O colono fazendo a extração das riquezas e o rei mandando seus navios para recolher essa riqueza. E aí, né, como eu acabei de falar, o pacto colonial. Esse colono, vamos, por exemplo, a colônia portuguesa, ele só pode vender para os representantes da coroa portuguesa. Balança comercial favorável, que significa isso? Sempre com lucro, sempre explorar lá, trazer as riquezas e vender. Então, sempre ganhar dinheiro com esse comércio. Então, as alternativas aí, ó, o protecionismo, colonialismo e a balança comercial favorável são os meios usados, então, pelos reis, pelo absolutismo, para poder conseguir alcançar os objetivos, tá certo? Vou pular aqui duas. Essa também pula e vem para cá. Vamos já colocar aqui para ficar mais rápido. O princípio do mercantilismo, conhecido como balança comercial favorável, determina que as exportações de um país devem ser maior do que as importações, ou seja, vender mais e comprar menos. Tal proposta foi colocada em prática por alguns estudos europeus na Idade Moderna, com o intuito de acumular riquezas, em especial metais amoedáveis, ou seja, metais que se sirvam de moeda, ouro, prata, cobre, mas principalmente ouro e prata. Qual a primeira exploração que os portugueses praticaram no Brasil colônia? A primeira vai ser o quê? A extração do pau-brasil, tá? Então, lembra, nós falamos muito isso. A colonização portuguesa ela é um pouco ao contrária da espanhola. No Brasil, eles fazem o extrativismo do pau-brasil, partem para a produção da cana-de-açúcar, depois que eles vão descobrir as minas de ouro e diamante. Na espanhola é o contrário, eles já chegam logo na exploração das minas. Depois é que eles vão partir lá para as famosas haciendas, as fazendas monocultura. Aí aqui no Brasil é cana, nas colônias espanholas é algodão. Essa aqui, vamos embora. Vamos só no que é importante, só nas questões para revisar mesmo, bacaninha. Também fica. Então, vamos lá. Os franceses, os ingleses e os holandeses marcaram presença constante no litoral da América Portuguesa, com o objetivo de explorar o pau-brasil. Sabendo do risco de perder seus domínios, deixa eu baixar aqui, Portugal resolveu iniciar o processo de colonização. No ano de 1530, o governo português enviou uma expedição ao novo território para evitar o risco dos piratas e dos corsários, iniciando a exploração da terra e o povoamento. Conforme ocorreram expedições, foram sendo fundados os povoados, como a Vila de São Vicente. Então, nós,
Eles descobriram aqui, mas não vieram colonizar. Eles vinham, exploravam um pouco de madeira e iam embora. Então, todo esse território ficou. Aí, franceses, ingleses, holandeses, quando descobriram, começaram a vir também, a povoar algumas regiões e a explorar. Então, os portugueses tiveram que vir, montar povoamentos para expulsar esses invasores, senão eles corriam o risco de perder esse território. Vamos lá, correndo. Um verdadeiro ou falso aqui, vamos lá. Vamos já bater aqui para ficar de boa. A produção do açúcar no Brasil era baseada em grandes propriedades e na exploração da mão de obra escravizada. Verdade. Começa a tentativa da mão de obra escravizada indígena, vai haver resistência, depois vai ter uma interferência da igreja e aí eles vão passar a trazer o escravo africano. Mas a mão de obra do Brasil colônia é a escrava. Apesar do açúcar ter sido o produto escolhido pela coroa, os portugueses tinham grande dificuldade, pois eles não tinham conhecimento prévio do cultivo. É falso. Antes de produzir no Brasil, eles já tinham produzido na África. Quando os portugueses começam a descer a costa da África com o intuito de chegar nas Índias, eles montam colônias na África. E eles produzem o açúcar, inclusive com mão de obra escravizada lá já na África. Então, quando eles vêm produzir o açúcar aqui, eles já vêm com uma certa experiência de como produzir, como plantar e tudo mais. Uma das funções do governo geral era proteger o território das invasões estrangeiras. Verdade. Isso aqui é uma diferença muito grande que a gente vai ver daqui a pouco na colônia espanhola. O governo português manda um cara para governar tudo para ele. O espanhol já cria vice-reinos. Essa questão de criar vice-reinos, várias pessoas mandando, é que vai acabar facilitando a fragmentação do território. Por isso que a colônia espanhola vai se tornar vários países e a colônia portuguesa vai se tornar um único país. Viaja água, tá quente. Mendes Sá foi o primeiro representante da coroa portuguesa em território brasileiro e deveria garantir o rendimento dos lucros. Não foi Mendes Sá. A primeira capital do Brasil colonial, construída a partir de recursos humanos trazidos por Tomé de Souza, foi Salvador, na Bahia. Então, quem foi o primeiro governador geral? Tomé de Souza e não Mendes Sá. Certo? Então é isso aí, vamos lá. Nenhuma dúvida. Seguindo. Vamos fazer aqui as ligações perigosas. Confederação dos Tamoios, Guerra do Recôncavo e Guerra do Açu. Isso aqui são revoltas, tá? Resistência dos índios, porque os índios não se deixaram escravizar. Houve a resistência. Então vamos aqui, ó. Vou fazer aqui. Então, Confederação dos Tamoios, litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Aqui tem também, né, além da questão indígena, tem a questão dos franceses também aqui no litoral carioca. Guerra do Recôncavo é na Bahia, Recôncavo Baiano, e Guerra do Açu, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba. Então, vejam, a resistência indígena contra a escravidão em praticamente todo o litoral. Ó. Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, praticamente quase todo o litoral brasileiro, indígenas se reuniram para lutar contra a exploração e a escravidão. Se atente aí, ó. Confederação dos Tamoios, litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. Recôncavo, Bahia. Lembra do Recôncavo Baiano? Olha a geografia aí. Guerra do Açu, Piauí, Pernambuco e Rio Grande do Norte e Paraíba. Aqui, pula. Aqui ele, vamos ver se às vezes esses não funcionam. Para lá e para cá. Agora. Com base nos seus conhecimentos sobre a escravidão dos índios, a gente vai aqui. Caso o grupo indígena se recusasse à evangelização ou de alguma forma
ameaçasse a segurança dos colonos, eles poderiam sofrer a conhecida guerra justa, podendo ser escravizados em caso de derrota. Isso acontece num período em que a igreja interfere. Então a igreja diz que não pode escravizar o indígena. Aí cria-se, só pode se o indígena se apresentar como ameaça. Aí muitas vezes o próprio colono provocava a briga, aí dizia que era o indígena e aí ganhava o direito de atacar. Isso era conhecido por eles como guerra justa. Era justo atacar o indígena para se defender. Uma prática comum no processo de escravização indígena era atrair os indígenas até as embarcações e depois sequestrá-los para serem vendidos em outros locais. Por que fazer isso? Se você pega um indígena, digamos, no litoral da Paraíba, e vende ele lá no litoral de São Paulo, por exemplo, você tirou ele totalmente da região dele. Ele já não conhece mais o território, os indígenas que tem lá já não são da mesma povoação, da mesma etnia, ele já vai ter problema de linguística, se ele fugir, ele não vai ter como se esconder. Então era um meio de evitar que o indígena fugisse, porque ele não ia ter para onde fugir. Uma das formas adotadas pelos indígenas para resistir ao processo de escravização foi o suicídio. Então, isso vai acontecer muito. O indígena é capturado e, para não se tornar escravo, o que ele faz? Ele se suicida. Então, não se entregaram sem luta, não. Houve muita luta aí. Ouro branco. Quem é o ouro branco? O açúcar. Açúcar produzido lá no engenho. O que mostra a imagem? O que tem aí na imagem? Uma área de exploração de pau-brasil, exploração mineral, uma propriedade rural com escravizados realizando atividade de engenho ou construções urbanas? Vamos ver? É óbvio, né? Essas são as primeiras grandes fazendas de açúcar. Né? Numa imagem que nós mostramos, tudo estava dentro da fazenda. O grande engenho. Que engenho primeiro vai ser só a moenda, né, onde é feito, e depois vai ser dado denominado. Com o passar do tempo, o engenho vai ser conhecido como uma grande fazenda produtora de açúcar. Então, os senhores de engenho, os donos das fazendas. Eita, que ó. Selecione as alternativas que indiquem fatores determinantes na localização dos engenhos. Elevada fertilidade das terras litorâneas, essa fertilidade específica, né, para cana-de-açúcar. Eles buscaram, como eles tinham produzido na África, eles buscaram um local parecido, então eles já tinham conhecimento de como tinha que ser essas terras. Proximidade do Nordeste brasileiro com a Europa, isso é outro trunfo. O Rio Grande do Norte para a Europa ali é um caminho muito curto, até hoje Norte e Nordeste é o caminho mais perto para a Europa, um dos voos mais curtos para a Europa é Belém-Lisboa. Proximidade do Nordeste com a Europa e predominância de clima quente e úmido, que era essencial ou era muito bom para a cana-de-açúcar. Vamos lá. Mas o verdadeiro ou falso, vamos aqui logo, para a gente ir rapidola. A expansão do consumo de açúcar na Europa foi um fator de estímulo para que os portugueses decidissem expandir o cultivo. Óbvio, estava dando dinheiro. Era onde mais se produzia e começa a ser um produto muito utilizado, porque é um período em que está chegando vários produtos novos na Europa. Começa a chegar o café, chocolate, chá, tudo isso precisa de açúcar. Então, Portugal começa a produzir açúcar e vender na Europa e ganhar muito dinheiro. Apesar de terem encontrado metais preciosos assim que chegaram ao território brasileiro, os portugueses introduziram o cultivo. Não, eles não encontraram metais, como eu disse no início, eles só vão encontrar os metais algum tempo depois. Por conta dos altos lucros obtidos pela coroa a partir da comercialização do açúcar, esse produto recebeu a alcunha, o apelido, o nome de ouro branco verdadeiro. O açúcar era produzido em locais conhecidos como engenhos. Tá? Então, as grandes fazendas produtoras de açúcar chamavam-se engenhos. O primeiro engenho foi criado na capitania de São Vicente. Não, os primeiros foram em Pernambuco. Haha! É nóis, vamos lá. Segue aí.
O açúcar foi a base da economia colonial. A colônia, no entanto, também produzia produtos completamente complementares, como o que mais produzia aqui? O que nós produzíamos? A mandioca, gado, aqui acho que é o cacau, mel. Então a colônia produzia outros produtos também. Vamos ver aqui, ó. Uva não, certo? A uva vai ser produzida um pouco depois, quando já começar mais as colonizações pelo sul. A região litorânea do atual Nordeste foi aquela onde a produção de açúcar era mais elevada durante os 2 primeiros séculos da colonização portuguesa. A grande produção do açúcar nessa região pode ser associada geograficamente ao fato dessa região estar mais próxima à Europa, para onde era vendido o produto. Além disso, a fertilidade do solo e o clima são adequados. Então, o Nordeste não foi escolhido por acaso. Era vários fatores. O primeiro fator, a questão de estar próximo da Europa. Segundo fator, fertilidade e o clima. Então, fatores principais para se produzir açúcar no Nordeste: fertilidade da terra, o clima e a proximidade com a Europa. Grava aí. E vamos embora. Vamos lá para o engenho. Vamos lá para o SD4. Vamos passar. Então, aqui. Moenda, decantação e purgação. Moenda, processo de retirada de parte não cristalizada, lugar de extração do caldo. Então, a moenda é o lugar de extração. Decantação, extração das impurezas ou... Então, decantação, processo de retirada de parte não cristalizada do açúcar. E a purgação, a extração das impurezas do açúcar mascavo. Então, moes, bota lá para cozinhar. Depois do processo é colocado nos recipientes, parecendo um cone. Aí passa pela decantação, retira-se parte do açúcar não cristalizado e depois passa pela purgação, que é extrair as impurezas do açúcar mascavo. Então, moenda onde se extrai o caldo de cana, decantação é a extração, é o processo de retirada da parte não cristalizada do açúcar e purgação, retirar as impurezas do açúcar mascavo. Produção da cana-de-açúcar tinha, vamos baixar aqui, né? Tinha início com a utilização da mão de obra escravizada, sendo a cana transportada até o engenho depois de ser colhida. O caldo era extraído nas moendas e em seguida era cozido em fogo brando em grandes tachos. No momento em que o caldo de cana atingiu o ponto ideal adquirido a consistência de mel, era direcionado para um tanque, do qual era agitado e distribuído para esfriar em várias formas. Quando o caldo estava resfriando, a parte dele que não havia cristalizado era removida por meio do processo de decantação, através de um orifício na parte de baixo das formas. Ao ser desenformado, o produto era conhecido como pão de açúcar, porque apresentava a forma afunilada, arredondada nas partes da ponta, similar a um pão. Então, olha aqui, está descrito todo o processo de fabricação do açúcar. Podemos pegar alguns pedacinhos aqui, fazer uma questão, quem sabe? Considerando a organização dos engenhos, selecione a alternativa que indica corretamente qual era o local da produção propriamente dito. Senzala, capela, casa de engenho, casa grande ou canavial. Era na casa de
engenho. Senzala, onde moram os negros. Capela, onde era realizado as missas. Casa Grande é onde mora os donos. E o canavial, óbvio, é onde está lá plantada a cana. A produção açucareira adquiriu a condição de... vamos lá. Principal atividade econômica da América Portuguesa. Então, se perguntaram para você qual a principal atividade econômica da América Portuguesa, produção de cana-de-açúcar. Essa atividade necessitava de maciços investimentos com o objetivo de custear as instalações, a mão de obra especializada e a aquisição de um grande contingente de escravizados. Quem vai bancar tudo isso? Burguesia. A nobreza não tem esse dinheiro. Quem banca a maioria dos investimentos na colônia é o burguês. E, óbvio, vai colher os lucros junto com o rei. Uma parcela dos investimentos na cultura açucareira era financiada pelos holandeses, sendo que o açúcar branco que partia para Portugal era vendido a eles, os quais revendiam esse açúcar a outros países europeus e obtinham elevados lucros. Então, como o holandês era o cara que detinha mais essa tecnologia, acabava ele sendo o vendedor final. Quem tinha mais lucro acabava sendo o holandês. Justo pelo fato dele é que investiu. O holandês investia, os colonos portugueses produziam, Portugal levava daqui, vendia para ele e ele revendia para o resto da Europa. O açúcar se tornou fundamental na Europa, sim, sendo utilizado para adoçar bebidas. Selecione as alternativas. Eu acabei de falar, ó, café, suco, café, chá, chocolate. Essas foram as que chegaram naquele período. Então, o café, o chá e o chocolate foram bebidas chiques que estavam chegando naquele período. A nobreza toda consumia e tal, e precisava do açúcar. E aí a Holanda, que vendia o açúcar, lucrava bastante. E mais um verdadeiro ou falso. A moradia dos negros escravizados era conhecida como Casa Grande. Falso. Casa Grande é onde mora o dono, o engenho, o senhor de engenho. A capela estava localizada próxima à Casa Grande, sendo o local onde eram realizadas algumas cerimônias como batizados, casamentos e funerais. Verdadeiro. Os negros escravizados dormiam no chão, duro ou sobre palhas, por vezes acorrentados para evitar fugas. Também é verdade. As senzalas eram lugares bem arejados, pois apresentavam muitas janelas. Falso. A riqueza, o prestígio do senhor e de sua família eram ostentados pelas vestimentas e pelo número de escravos que possuíam. Verdadeiro, bora ver? Olha aí. Então, tudo certinho aí. Para aí, pode cair isso aí na prova de vocês, tá? Quero nem saber. Agora vamos para a colonização espanhola, né? Aí aqui na colonização espanhola, atentem para alguns termos que vão aparecer aí, tá? Vamos lá. Então, Cristóvão Colombo chegou em 1492 na ilha Guanahani, atual São Salvador. Depois ele foi para a ilha de Espanhola, conhecida hoje por São dos Domingos. Nas ilhas, os espanhóis descobriram o ouro, que era muito explorado por eles através da utilização da mão de obra nativa para a extração do metal. Apenas no início do século XVI, os espanhóis resolveram ir em direção às porções continentais, uma vez que o ouro das ilhas do Caribe estava quase esgotado. Então, eles chegam nas ilhas, conforme vai acabando o ouro, aí eles vão mudando de lugar. Aí eles vão para o continente. Vejam como é diferente, né? O espanhol já chega encontrando ouro. O português não. O português começa com a exploração do pau-brasil, depois cana-de-açúcar, drogas dos sertões. Depois é que chega na exploração das minas. Com base nos seus conhecimentos a respeito da chegada de Colombo à América, a alternativa correta. Quando Colombo chegou à América, buscou descrever os modos de ser, de agir e de pensar dos povos indígenas nativos, uma vez que eram muito semelhantes aos dos europeus. Negativo.
Não era visível na paisagem a existência de templos ou a presença de sacerdote entre os indivíduos, fator que indicava a ausência da religião dos povos nativos. Desde o momento da chegada na América, Colombo já reconhecia os indígenas como seres humanos, também não. Ainda no século XV, no momento da chegada na América, os espanhóis resolveram adentrar nas porções interioranas do continente. Então é o que não era porque eles chegaram nas ilhas, e nas ilhas eles ainda não tinham tido contato com as grandes civilizações asteca, maias e incas. Então, por isso que eles não viram templos, até porque os nativos dessas regiões viviam em aldeias mais simples, como eram as aldeias também aqui dos nossos indígenas. Então, por isso que não tinha templos, não tinha igreja, eles colocaram, esse povo é sem religião, não tem religião. Vamos seguindo. Vamos aqui, ó, vamos ligar corretamente, né? O modelo de dominação espanhola na América teve início na ilha de Hispaniola, que é onde o Colombo fixou-se pela primeira vez. Indígenas capturados com o objetivo de servirem como mão de obra para diversos tipos de trabalho, sobretudo atividades mineradoras. Inclusive, eles impunham castigo àqueles indígenas que não traziam muito ouro. Eles, tipo, diziam, tá escondendo, batiam, chegavam a um absurdo até de cortar a mão daqueles que não traziam ouro, que era para servir de exemplo para que os outros não tentassem enganá-los. Os índices de mortalidade dos nativos era elevado, decorrente do trabalho escravo de doenças como varíola e gripe trazidas pelos brancos. Então, além do trabalho escravo, além de ter que trabalhar forçado, eles ainda adoeciam. Por que que uma gripe matava indígenas? Simples, eles não tinham conhecimento, o organismo deles não tinha anticorpos para essas doenças. As doenças, a gripe, a varíola, vai ser uma arma importante para o colono espanhol dominar os povos nativos na América. Uma arma que nem eles conheciam. Ou melhor, nem eles sabiam que podia usar, né? Como eles iam imaginar que os indígenas morreriam com aquelas doenças. Então vamos aqui. Os espanhóis chegaram de fato ao continente americano em 1492, quando uma expedição estabelece contato com remanescentes dos povos maias. Não, 1492 é quando eles chegam na região hoje conhecida como Caribe. A divindade asteca, conhecida como Quetzalcoatl, era caracterizada como um homem branco sem barba e olhos escuros. Não, é o contrário. Ele era caracterizado como um homem branco de barba e olhos claros. Foi por isso que eles confundiram o colonizador espanhol, achando que ele era o Deus. No momento em que tiveram contato com os povos maias, os espanhóis foram repelidos e tiveram que voltar ao Caribe. Também é verdade. No primeiro contato, os indígenas expulsaram os espanhóis. O Império Azteca era composto por muitos povos e cidades, dispostas entre a porção central e sul do México, também verdade. Grandes cidades, a mais famosa, né, a maior, Tecnotitlán, dizem alguns historiadores que ela chegou até entre 200 e 300 mil habitantes. No início do século XVI, o Império Azteca era governado por Montezuma II, também verdadeiro. Então vai se ligando aí, Montezuma, o Deus, vamos lá. São pequenos detalhes que não podem deixar passar. Vamos passando, como eu disse, só aquilo mais necessário. Isso aqui também vamos passar. Vamos para cá. Cortés pensou de maneira estratégica, uma vez que, notando as inimizades entre os povos nativos, traçou um plano para conquistar Tenochtitlan. O que vai acontecer? Cortés vai verificar que aquelas tribos menores que ficam ao redor da cidade, que são, de certa forma, dominadas pelos astecas, têm raiva dos astecas. Então, o que ele faz? Ele faz amizade com esses povos, e esses povos vão ensinar a ele os caminhos para chegar até a cidade de Tecnotitlã e a maneira de como dominá-la. Para isso, ele contava com uma centena de soldados, cavalos e canhões, além
de dois intérpretes, Malinche e Aguilar, que traduziam do náhuatl para o maia e do maia para o espanhol, respectivamente. Então, o Malinche traduzia do maia para o náhuatl e o Aguilar traduzia do náhuatl para o espanhol. Então, assim, Cortés conseguia se comunicar. Assim que Cortés descobriu a quantidade de ouro e riqueza dos astecas, logo pensou em dominar esse povo com o fim de se apoderar delas. Então, eles não pensavam da maneira assim: vamos fazer amizade, vamos viver aqui, vamos descobrir e vamos extrair esse ouro. Não, eles chegaram, dominaram, mataram muita gente, é por isso que se perdeu muito dessa cultura. A gente sabe muito pouco dessa cultura. Talvez eles tivessem até encontrado muito mais riqueza se tivessem convivido um período mais pacífico ali com eles, né? Vamos embora aqui, aqui também e aqui de novo. Outra vez. Então vamos lá para os Incas. Vamos para Machu Picchu. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, tá? Os maias e os astecas vivem principalmente na península de Yucatán, naquela região Mesoamérica, parte do México vindo para a América Central. Os Incas, não, os Incas estão aonde? Os Incas estão nos Andes, tá? Não havia essa comunicação Incas com Maias, com Astecas. Algumas civilizações chegaram a ter contato e uma foi aculturando a outra, foi dominando a outra. Os Olmecas, que foram dos primeiros, aí não se sabe para onde foi, provavelmente se incorporou e acabou fazendo parte dos astecas, e assim vai. Os maias foi sumindo, e provavelmente foi se incorporando a outras civilizações, e os incas ficavam na deles aqui mais na região dos Andes, tá? Então, Cordilheira dos Andes é a região dos povos incas. Aqui, ó. Quando os colonos espanhóis estavam sediados no território que compreende hoje o Panamá, ouviram falar da existência de um império composto por ouro e prata na porção sul do continente. Então eles achavam que a região ali, Cusco, no Peru, né, uma das grandes cidades incas, era o famoso Eldorado. Ah, lá tem muito ouro, bora para lá. Então eles descobriram que se tratava do território que é o atual Peru, porém acreditavam que era Eldorado, uma cidade lendária construída em ouro maciço. Por que eles achavam isso? Os nativos naquele período eles tinham um costume de adornar tudo com ouro, principalmente as questões religiosas. Os principais deuses eram ligados ao sol, o ouro amarelinho e tal. Aí, em 1524, Francisco Pizarro comanda uma expedição e parte do Panamá até a Colômbia, vindo até o Peru. Então, o conquistador do Império Inca é Pizarro. O conquistador do Império Azteca é Cortés. Não vai misturar. Então, tu erra lá. Essa aqui nós até corrigimos, né? Mas vamos de novo aqui para vocês lembrarem. 1526, Pizarro estabelece o primeiro contato com a sociedade inca, tendo recebido autorização imediata da coroa para promover a conquista. Não, ele de cara, ele não vai receber essa autorização. O rei espanhol diz: não, calma aí, não entra, não domina ainda. Se eles tivessem permanecido assim e feito um contato mais amigável, talvez tivesse sido melhor. 1532, Pizarro solicita um encontro com o então imperador inca Atahualpa, exigindo a conversão dele à fé cristã e sua submissão ao rei espanhol. É verdade. Porém, Atahualpa não vai se converter, vai negar. A destruição do Império Inca pelos colonizadores espanhóis foi favorecida por conta das alianças com os inimigos dos incas e das doenças, fomes resultantes do abandono dos campos. Verdade. Então, as doenças trazidas pelos espanhóis, aliança com povos menores que eram dominados pelos incas, da mesma forma que acontece com os astecas. Logo após a morte de Atahualpa, em 1533, a resistência inicia a colonização. A resistência inca à colonização deixou de acontecer de forma alguma. O irmão de Atahualpa assume e luta muito. Vai
Vai ser depois de alguns anos que eles vão conseguir, mas logo com a morte de Atahualpa, não. Tupac, alguma coisa. Desde o início, os espanhóis acreditavam que o Império Inca era uma cidade lendária construída de ouro maciço, verdade. Então, e mesmo depois de chegar lá, de não ver todas as coisas, eles ainda achavam que os incas estavam escondendo. Tá mentindo para mim? Cadê o ouro? Então vamos aqui a sequência, tá, da colonização. Pizarro, colonizador espanhol responsável por comandar a destruição do Império Inca. Atahualpa foi preso após se recusar a conversão da fé católica e a submissão ao rei espanhol. E Tupac Amaru, último imperador inca, tendo falecido em 1572. Então, Pizarro parte para lá em 1524, começa ali por 1532, mas só vai conseguir dominar de vez em 1572, quando morre o Tupac Amaru. Então, se liga aí, ó, grava isso aí. Vai que. Aqui não. Aqui 1572 já está ali, né? O fim da resistência inca, quando morre o Tupac Amaru. E aqui Machu Picchu. O que é Machu Picchu? Machu Picchu é uma cidade lendária. Machu Picchu ela é um mistério até hoje, porque ela não foi descoberta pelos colonizadores. Machu Picchu só foi descoberta no início do século XX por um explorador norte-americano. Então, por que, se Machu Picchu não foi invadida pelos espanhóis, se ninguém tinha conhecimento de Machu Picchu, por que não tinha ninguém quando o explorador norte-americano chegou lá? Onde estavam essas pessoas? Tá? Então, Machu Picchu é uma cidade que compõe a parcela do maior sítio arqueológico peruano, está localizada numa montanha a 2.400 metros de altitude. Mas continua um mistério. Ninguém sabe por que Machu Picchu nunca foi encontrada, ninguém entende por que não tinha ninguém em Machu Picchu. Para onde é que foram? Será que foram os ETs? Ah, meu Deus. Sacanagem. Olha aí agora, vamos chegar aqui, palavrinhas, né? Que vocês têm que estar com essas palavrinhas em mente aí, ó. Então, vamos nós. Então, chapetones. Quem são os chapetones? São enviados da coroa para ocupar os principais cargos da administração. Tá? Chapetones são pessoas enviadas da coroa para ocupar os principais cargos da administração. Quem são os criolhos? São descendentes de espanhóis nascidos nas colônias. Então, o filho do colono espanhol que já nasceu na América é chamado de crioulo. Mestiço, pessoas livres que trabalhavam no comércio ou na administração das propriedades da elite. E os indígenas, indivíduos submetidos a trabalhos forçados. Então, essa era a estrutura da sociedade colonial na época. Aqui vamos pular. Eu não sei onde está a questão da mita e da encomenda. Vamos ver, se não aparecer por aqui, eu vou procurar depois para falar para vocês. Mas nós falamos da mita e da encomenda. Fundação do Conselho. Essa aqui é importante. Com o objetivo de facilitar o controle das colônias na América Espanhola, optou por dividi-la em vice-reinos, os quais eram administrados por nobres diretamente relacionados com o rei. Verdade. Que eram os conselhos das Índias? Era comandar o comércio e a navegação entre colônia e metrópole? Não, é falso. As cidades coloniais espanholas na América foram construídas sobre as ruínas das cidades conquistadas? Verdadeiro. Os cabildos eram conselhos municipais responsáveis por cuidar de importantes questões como segurança e obras públicas? Verdade. As capitanias gerais eram órgãos administrativos da colônia para questões econômicas? Também era verdade. E a Casa de Contratação era uma instituição responsável pelo comércio e a navegação entre os municípios e a colônia, porém sem relações com a metrópole. Falso, elas tinham relações com a metrópole. Se liga aí. Vamos aqui. Então vamos chegar nesse camarada aqui. Nós resolvemos, mas vamos de novo. Metalismo. O que é o metalismo? Acúmulo de metais preciosos, ok?
que é uma balança comercial favorável? Quantidade de exportação maior do que as de importação. Protecionismo, criação de barreiras alfandegárias pelos reis, com aumento de impostos de importação, para evitar que os outros produtos cheguem. O que é a colônia? Local de fornecimento de matéria-prima. Certo? Vamos lá. O 2 a gente vai para lá, vamos aqui, para a gente ver uma coisa aqui. Então, açúcar, ingrediente que se popularizou na Europa, produto de preços elevados. Portugueses não encontraram metais no território colonizado, tá? Altos lucros obtidos a partir da comercialização do ouro branco e os engenhos locais nos quais o açúcar era produzido, espaços que também eram para abrigar moradias. Vamos lá, vamos aí. Aqui, chegou onde eu queria. Então, encomenda, pagamento de impostos pelos indígenas na forma de produtos ou de trabalho. Tá? Que mais? Ah, os salários pagos eram baixos, mas não havia cobrança de tributos. Deixa eu fazer aqui para não. Então, encomenda, pagamento de impostos pelos indígenas na forma de produtos ou de trabalho. E também, vamos descer, ó, seguindo, os líderes desse sistema deveriam proteger as comunidades e promover a catequização deles. Então, na encomenda, tinha o encomendeiro, o cara que comandava tudo, e os indígenas trabalhavam para ele, tá? E pagavam impostos. Que é a hacienda? Hacienda, vamos lá na hacienda. Ó. Salários pagos eram baixos, mas não havia cobrança de tributos dentro das haciendas. E o que mais que é haciendas? Os líderes desse sistema deveriam proteger as comunidades e promover a catequização delas. Então, dentro das haciendas, eles pagavam baixos salários, mas tinham que proteger os índios ali dentro da comunidade e catequizar. E a mita? Em diversos casos, os salários eram pagos, sendo prática desse sistema consolidada por tradição. E aqui, fornecimento de mão de obra das comunidades indígenas para as minas em troca de um salário muito baixo. A mita, ela já acontecia antes mesmo da chegada, encomenda, eles já tinham um sistema parecido. Então, na mita, a pessoa trabalhava e recebia um pequeno salário, muito pequeno, e muitas vezes nem eram pagos. Então, prestem atenção, se ligue nisso daqui, na encomenda, na hacienda e na mita, tá ok? Pode ser que apareça aí. Aqui a ordem, aqui pula. E eu acho que é isso, galerinha. Bom, eu acho que tá aí. A gente vai encerrar aqui. Por esse videozinho aí, algumas coisas importantes foram destacadas. Se liguem nisso daí, assistam, anotem, prestem atenção e vamos lá para a nossa avaliação, tá ok? É isso aí, galera. Valeu. Até mais.